de água, pastor, por favor. Vamos lá? Quinta trombeta. Então, capítulo 9, então, capítulo 8, nós saímos das 4 primeiras trombetas. E agora nós entramos na quinta trombeta no versículo 1, tá? Eu vou ler aqui o versículo 1. Diz assim. Amém? Dá um amém aí pra mim, saber que você tá aí escutando. Glória a Deus. Eu preciso de você aí, do retorno, até pra me sentir mais animada. Fala, amém, pastora. Eu estou aqui, pastora. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu. Lembra que nós falamos de várias estrelas que caíram do céu? Só que agora já começa o mundo espiritual se movendo. Até aí eram as coisas naturais. Agora é a quinta estrela que havia caído do céu sobre a terra. E a estrela foi dada a chave do poço do abismo. Essa estrela já é uma estrela diferente. Já é algo que o Senhor agora vai para o espiritual. Essa estrela simboliza Satanás. A quinta trombeta, o quinto anjo, quando ele toca a trombeta, vem a estrela. Essa estrela, a simbologia dela é Satanás. Até porque Satanás, ele é comparado com uma estrela, lá em Isaías 14. Então, Satanás comparecia. Lembra que Satanás Satanás agora ele vem, o anjo toca a trombeta, e a esse demônio, a Satanás, foi dada a chave do poço do abismo. Eu quero ler um pouquinho mais aqui ainda. Peraí. O versículo 2. Quando ela abriu o abismo, quando ele abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu se escureceram com a fumaça que saía do abismo. Então, eu lembro que Jesus Cristo falou assim, eu vi Satanás como um raio descer do céu. Quando nós falamos sobre essa estrela, que é o próprio Satanás, a gente pode ir lá para Apocalipse 12, 9 a 12, que fala assim, ó. Lembra que eu falei que vamos pegar vários versículos, às vezes no começo, às vezes no fim, para poder dar uma ligação e Bíblia vai sempre responder Bíblia. Então lá em Apocalipse capítulo 12, de 9 a 12, está escrito assim. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. A antiga serpente qual é? A serpente lá do Jardim do Éden, tá? Que se chama que? Diabo e Satanás. Foi precipitado. Que engana todo mundo. Foi precipitado para a terra. E os seus anjos foram precipitados com ele. Tá falando do quê? De quando os anjos caíram, certo? Então, houve uma grande voz no céu que dizia... Agora é chegada a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o qual, diante do nosso Deus, os acusava dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos os céus e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então Satanás, a Bíblia fala assim, lá em Jó, capítulo 1, fala assim que Satanás, ele fica de rodear a terra e ele comparecia diante de Deus para pedir permissão para Deus daquilo que ele podia fazer. Lembra que ele compareceu diante de Jó e falou, tu viste meu servo Jó? Né? Então ele começou ali a falar de Jó e estava pedindo a permissão para tocar em Jó. E Satanás sempre tem que pedir permissão para fazer qualquer coisa que ele tenha que fazer. Certo? Qualquer coisa que Satanás vai fazer, ele precisa de permissão de Deus, porque Deus é Deus. Ele é apenas uma criatura diante de Deus. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 18, Jesus disse assim, ó.
Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Em Efésios 6,12, diz assim, pois nossa luta não é contra a carne e o sangue, que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo, dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. E em Mateus 4:8-9, está escrito assim, vemos que Satanás tem certo domínio, tá? Porque ele ofereceu ali os reinos para Jesus na hora da tentação. Então, Satanás veio falar para Jesus que ele podia dar todos os reinos da terra. E Jesus, inclusive, chama Satanás de príncipe deste mundo. O que eu quero falar? Deixa eu agora raciocinar aqui com vocês, tá? Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Satanás, lembra que eu falei? Ele é o posseiro. Então ele veio para tomar posse, por quê? Por causa do pecado, ele tem legalidade para entrar na terra. A Bíblia fala assim, que o mundo jaz no maligno. Então, quando o Senhor, ele permite que Satanás tenha a chave do abismo, significa que Satanás, ele não pode nem mandar nos próprios demônios dele para fazer o que ele quer. A Bíblia fala assim que Satanás, ele não pode fazer o que ele quer hoje, por causa do Espírito Santo que está sobre a terra. Então, Satanás, ele não pode agir da maneira que ele gostaria e ele não pode mandar todos os demônios agirem da maneira que ele gostaria. Por quê? Por causa do Espírito Santo de Deus. Ele tem que pedir sempre a permissão para Deus, para qualquer coisa que ele for fazer. E ali, em Apocalipse 1:2, nós estamos vendo o quê? Que o Senhor permite que ele agora libere demônios no abismo. Quer ver? Jesus tem a chave. Lembra que eu falei lá em Apocalipse 1:18? Fala que Jesus foi morto, vive e ele tem as chaves da morte e do inferno. Quer dizer, até do inferno, Satanás não manda. Até no abismo, Satanás não manda. Ele tem que pedir para Deus para poder fazer qualquer coisa. Cristo Jesus agora tem a chave da morte e do inferno. Certo? Então, o que o Senhor fala? Que ele, para poder liberar os demônios, existem demônios que estão presos no abismo, e para ele liberar esses demônios que estão no abismo, ele precisa pedir permissão para Deus. Quer ver? Apocalipse, não vou ler aqui, tá? Quando ele abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de gigantesca fornalha. O céu e as terras, o céu e o sol se escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos. Gafanhotos são esses demônios que vão sair do abismo, tá? Que vieram sobre a terra. Ele foi dado como o poder de escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aquelas que tinham o selo de Deus na testa. Que não tinham o selo de Deus na testa. O que acontece? Esses demônios que vão ser liberados do abismo, que Satanás vai liberar do abismo, porque Deus permitiu que ele abrisse a porta do abismo, o que vai acontecer? Vai tocar na humanidade, vai matar a humanidade, não vai tocar nas árvores, só vai tocar nos homens. E aí lá diz assim, não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. Quer dizer, não vai matá-los, desculpa. Não vai matá-los, vai atormentá-los por 5 meses. Então, 5 meses vão vir demônios que vão atormentar. Vai fazer as pessoas ficarem agoniadas, atormentadas por 5 meses. E aí fala assim, a agonia que eles sofreram era como de picada de escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o rosto deles parecia como o rosto humano. Bom, o que nós estamos vendo aqui? Primeiro, Satanás vai tocar a humanidade. A humanidade vai ser atormentada. Como que Satanás pode fazer isso? Satanás pode trazer, por exemplo, aqui fala sobre
esses demônios tinham algo como cabeças de ouro, o rosto deles parecia com um rosto humano. Alguns estudiosos falam que pode ser uma bomba biológica, que ali está descrevendo tipo helicópteros ou aviões, derrubando bombas biológicas sobre a humanidade, e eles vão pedir a morte, mas não vai morrer. Por quê? Vai ser coisa que vai para atormentar o homem durante 5 meses. E ele continua: tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como barulho de muitos cavalos. Tá vendo? Aí eles falam: couraças como couraças de ferro podem ser helicópteros, podem ser avião, que eles vão como cavalos, e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Quer dizer que Satanás irá estar por trás dessas atitudes humanas contra os homens, quer dizer, atitudes dos homens contra os próprios homens. Aí que nós vemos o que então? Satanás então manipulando o homem para trazer a própria desgraça para o homem. Isso quando? Na grande tribulação. Amém? Na grande tribulação, isso. Nós não estamos falando isso, nós não estamos falando de agora, nem da tribulação. Nós estamos falando da grande tribulação. Amém? Bom, qual que é o objetivo dos escorpiões? É atormentar e não matar. Então, aqui então foi o que? A quinta trombeta. E o primeiro ai, de lá daquela águia que falou, ai, ai, ai. Amém? Aí vem agora a sexta trombeta. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Essa voz ainda é a voz de quem? Das orações dos servos de Deus. Por quê? Estava vindo do altar de Deus. Ainda é a resposta das orações. Esta voz é a resposta das orações. Tá? Então, ouviu a voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Isso agora é a sexta trombeta. E ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates. O rio Eufrates é o rio que saía do Éden. Eufrates é o que saía do Éden. E onde se localizava a Babilônia. Então, também existem demônios presos ainda. A Bíblia sempre fala de demônios que estão presos. Inclusive, por exemplo, a besta tá presa ainda no abismo, a Bíblia fala. Então, vai chegar uma hora em que o Senhor vai liberar para que seja solto. Existem demônios que estão ainda presos. Diz lá em 2 Pedro. Demônios que estão em prisões. Não é todos os demônios que atuam na terra ainda. Eles não podem atuar e fazer o que eles querem. Tem demônios que são presos, vão ser soltos apenas na grande tribulação, tá? E esses 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano. Quer dizer, Deus tem o dia, a hora, o mês e o ano já decretado. Olha só como Deus é o Deus conhecedor de todas as coisas. Ele é o Deus onipotente. Por isso que nós falamos que nosso Deus é o Deus onipotente, onipresente, está em todos os lugares presente ao mesmo tempo. E ele é onisciente, quer dizer, ele sabe de todas as coisas. Então o Senhor aqui fala, tem o dia, a hora e o mês que esses anjos vão ser soltos. Para quê? Para matar 1/3 da humanidade. Por isso que eu me confundi. Esses anjos agora, eles vão matar o quê? 1/3 da humanidade. Lá quando nós vimos lá na quinta trombeta, nós vimos que ali aqueles demônios, eles não matam. A situação que vai acontecer ali, seja de guerra biológica, seja o que for, não vai matar as pessoas, vai atormentar as pessoas vão ficar atormentadas. Agora, aqui, já são 1/3 da humanidade que vai morrer.
E lembra que lá no capítulo 6 lá de Apocalipse, já tinha tido já um quarto da humanidade que tinha sido morta? Lembra que eu falei? Um quarto da humanidade, lá em Apocalipse 6:8, já tinha sido morta. Agora, dessas pessoas que sobraram, mais um terço vai morrer por causa desses anjos. O que eles vão fazer, a palavra do Senhor não dá claridade sobre isso. Fala que é um tipo de uma guerra. Quer ver, ó? O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. E eu ouvi o seu número. Então pode ser o quê? Uma guerra que se levanta contra o povo de Israel, uma guerra que se levanta mundialmente falando que vai acabar com mais um terço dos moradores da terra. Pode ser uma bomba atômica que de repente vão soltar no mundo? Pode ser. Então aí já são o quê? A gente já fica nas possibilidades. Existem os teólogos que eles falam sobre várias situações que podem acontecer. Mas eu não quero deixar claro aqui nenhuma dessas situações. Nós devemos saber que vai acontecer uma morte de um terço da terra, fora um quarto que já foi morto. Que isso vai acontecer quando? Na grande tribulação. Então, o número de mortes será terrível. Aí nós vemos o quê? Deus não vai fazer assim no mundo espiritual acontecer, pum. O diabo vai fazer, pum, acontecer no mundo espiritual. Não, ele vai usar quem? Ele vai usar os próprios homens. Satanás vai usar os próprios homens para trazer guerra. Satanás vai usar os próprios homens para trazer enfermidades. Satanás vai trazer o próprio homem para destruir o homem. Por isso que nós precisamos entender que a terra ainda, a Bíblia fala assim que os céus pertencem a Deus, mas a terra, ele deu os filhos dos homens. E os filhos dos homens, eles estão administrando mal a terra. Os filhos dos homens, eles não têm a direção de Deus muitas vezes para poder administrar as coisas da terra. Por quê? Porque eles deram a administração da terra para o próprio Satanás. Então, Satanás tem legalidade para poder entrar na mente das pessoas, entrar até na ciência. A Bíblia fala assim que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. Por que a ciência tinha que se multiplicar? Porque tinha que acontecer mesmo. Tinha que acontecer bomba atômica, tinha que acontecer guerras biológicas, tinha que acontecer enfermidades que o próprio homem está produzindo, tinha que acontecer a destruição da natureza. Da parte ainda que nós temos visto ainda é muito pouco, vai acontecer muito mais daquilo que nós temos visto nesses dias acontecendo. Então o que vai causar isso? A poluição, é o próprio homem destruindo o homem. Por quê? Porque o homem agora está sob domínio de Satanás. E lá fala assim, ó, os cavalos e os cavaleiros que vi na minha mão tinham esses aspectos. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azul escuras e amarelas como enxofre. Tem pessoas que definem isso como uma bandeira de um determinado país que vai se levantar contra o povo de Israel, que vai se levantar contra a humanidade e aí vai trazer esses tipos de morte. Mas eu não quero me deter a isso, tá? A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, a boca lançava fogo, fumaça e enxofre. Um terço da humanidade foi morto pelas 3 pragas. Quer dizer, tudo isso que vai acontecer lá vai trazer 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. Então, são situações, talvez sejam equipamentos, sabe, modernos, hipermodernos, talvez sejam aviões, talvez sejam equipamentos terrestres, que vai causar muito dano à humanidade e vai ferir muitas pessoas. O interessante é que nós temos que saber é que vão acontecer manifestações na terra, vão acontecer manifestações no céu. Tudo isso, Satanás está por trás disso. Por quê? Porque ele agora liberou demônios lá do abismo que estavam presos. Então ele liberou demônios que não estavam atuando ainda, mas agora vão atuar. Foi aberto o abismo. Esses demônios vieram e começaram agora a agir de uma maneira muito mais profunda, muito mais grande sobre a terra.
Agora, nos próximos, nós teremos as características do ser humano após a igreja, que é os próximos o arrebatamento da igreja. Agora, os próximos versículos, que é o versículo 20 e 21, que é o termo de Apocalipse. Apocalipse 9, 20 e 21. Então, tá falando o quê? Como que as pessoas estarão? Até aí nós somos de guerra, até aí nós somos de tormento, que Satanás vai liberar alguma coisa que vai trazer tormento, as pessoas vão desejar a morte não vai vir, certo? Então elas talvez vão ficar doentes, querendo morrer, mas não vai morrer, vai estar atormentado, Satanás vai aproveitar para atormentar as pessoas, certo? Mas aí nós falamos sobre guerra, nós falamos sobre equipamentos de guerra, tipos de bomba. Então até aí está acontecendo tudo isso na grande tribulação. Aí no versículo 20 e 21, o Senhor agora dá uma descrição de como que as pessoas estão, espiritualmente falando, após o arrebatamento. Nessa grande tribulação, como que estará os sentimentos espirituais das pessoas? Então, 20 e 21, ele vai falar sobre a humanidade, aqueles que não morreram pelas pragas, aqueles que não morreram pelas coisas que estavam acontecendo, o que eles estavam sentindo com relação a Deus, tá? Então, agora vai falar o quê? Dos sentimentos, tá? As características das pessoas, tá? Do ser humano após o arrebatamento da igreja durante a grande tribulação. Então eles estão vendo bombas, eles estão vendo gente morrendo, eles estão vendo pragas, eles estão vendo tudo acontecendo na terra, eles estão vendo coisas caindo do céu, eles estão vendo asteroides, eles estão vendo tufão, eles estão vendo furacão, mas tem as pessoas que não morreram. Como que essas pessoas estão se sentindo? Aí começa lá no 20. Apocalipse 20. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Quer dizer, mesmo assim, com todas essas coisas acontecendo, essas pessoas que restaram, porque não morreram, elas não se arrependem. Quer dizer, Deus está dando uma chance para que a humanidade se arrependa daquilo que está fazendo, mas eles não se arrependeram. E lá fala assim, e eles não pararam de adorar os demônios. Então, lembra que Satanás quis sempre ser adorado, né? O desejo de Satanás era desde o começo lá, ele queria ser igual a Deus, porque ele queria ser adorado como Deus, né? Depois ele aparece para Jesus e fala, eu quero que você me adore, não é isso? O desejo de Satanás sempre foi ser adorado. Lá na grande tribulação, agora nós vimos quem? As pessoas adorando a quem? Aos demônios. Essa passagem aqui já descreve um período em que o anticristo está agindo. E o falso profeta, que eu não falei ainda, porque nós estamos em Apocalipse, tá? Então, o que eu tô falando? Esta parte aqui é a parte onde Satanás está sendo adorado. Mesmo no meio de todas essas angústias, mesmo no meio de todos esses problemas, mesmo no meio das pragas, mesmo no meio das tantas e tantas mortes que aconteceram, mesmo assim as pessoas ainda vão adorar os demônios. E o que mais? E os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira. Quer dizer, eles vão continuar adorando o quê? Os ídolos, que pode ser dinheiro, que pode ser as coisas materiais, eles ainda vão estar adorando. E idolatrias também, tá? Que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Quer dizer, em meio a tantas essas coisas, eles ainda vão ter os seus ídolos. Ídolos que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos. Quer dizer, Satanás vai estar agindo de uma maneira tão grande, tão grande, tão grande, que a idolatria vai aumentar, que os sacrifícios a demônios vão aumentar, vai existir a religião satanista verdadeiramente, como já tem uma prévia, mas ainda não está dominando, certo? Então os satanistas vão estar muito fortes nessa época. Por quê? Porque eles vão estar imperando o amor ao dinheiro, o amor à idolatria, e eles vão estar também, o quê?
assassinando uns aos outros. Se nós vemos hoje assassinatos, nesta época onde Satanás vai estar imperando, vai haver muito mais assassinatos. E mesmo assim eles não vão se arrepender. E suas feitiçarias, olha, não se arrependeram dos seus assassinatos e das suas feitiçarias. Essa palavra aí de feitiçaria, ela vem da raiz da palavra farmaqueia, que denota um termo de uso de drogas. Farmácia, que são drogas. Então, é a mesma palavra, não somente a feitiçaria quando nós vemos assim, espiritual, mas o termo farmaqueia, que significa drogas, farmácia. Então, significa o que então? Que agora as drogas serão muito maiores. Eles não se arrependeram. Que vem também da palavra que dá a entender sobre alucinógenos. Coisas que entorpecem, que deixam a pessoa fora de si. Então, as drogas, ela vai ser muito mais forte nessa época, porque Satanás veio realmente para matar, roubar e destruir. Então, nesta época da tribulação, haverá muito mais pessoas com mais tipos de drogas, muito mais forte. E essas pessoas é aquelas que vão ser usadas para perseguirem ainda o povo de Israel, perseguirem ainda os cristãos que ficaram na tribulação, na grande tribulação, os que não morreram, eles vão ser perseguidos. Quem Satanás vai usar para perseguir? Os próprios homens. E religiões que entorpecem também. E religiões também que vão deixar as pessoas totalmente fora de si, entorpecidas. Então vai haver muitas religiões que vão deixar as pessoas entorpecidas, que Satanás vai estar na frente de todas elas. Haverá muitos demônios e situações demoníacas que nós jamais pensamos que existisse. Vai acontecer. Lembra de Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra acontecia coisas assim que nós nem imaginamos muitas vezes. Então, aquilo que vai acontecer será muito maior ainda. Então, Satanás ele vai estar reinando. Lembra que eu falei? Jesus está voltando. Jesus está voltando aqui à terra. Jesus está voltando. Satanás vem de rodear a terra. Então, Satanás ele fica rodeando a terra. De onde vem isso? De rodear a terra, certo? Jesus está voltando e Satanás, ele está sendo achatado sobre a terra. Então, conforme Jesus vem, o Senhor, a glória de Deus vai achatando Satanás sobre a terra. Então, a quem ele vai atingir? A humanidade. Quem ele vai pegar? Quem que vão ficar endemoniados? Os servos do diabo, aqueles que estão no pecado, aqueles que têm legalidade. Então ele vem, é o que está acontecendo hoje. Você vê que quando tem um assassinato, não tem tem dois, tem três. Quando tem uma notícia de homofobia, não é uma só, é duas, três. Quando é uma situação de feminicídio, não é um só, já é um monte. Infanticídio, quer dizer, Satanás ele vem e os demônios ficam pulando de pessoa em pessoa. Tanto que as pessoas às vezes nem sabem o que elas fizeram. O que você fez? Não sei o que aconteceu comigo, que eu fiz isso. Por quê? Satanás veio naquela pessoa, aquela pessoa agiu daquele jeito. E imagine quando Jesus estiver mais perto ainda. Satanás vai ficar pulando de pessoa em pessoa, assassinando outros. Satanás vai ficar pulando de pessoa em pessoa, trazendo o quê? Prisão nas drogas, e drogas muito piores do que as que nós estamos vendo hoje. Se você fizer uma pesquisa aí na internet, no YouTube, você vai ver que já existem drogas piores do que você possa imaginar, né? De pessoas que ficam totalmente loucas no meio da rua, sabe? Outras pessoas querem comer carne humana. Zumbis, né? Que nem zumbis, verdadeiramente. Eu falo que esses filmes de zumbis, eles são proféticos, que vai acontecer isso. Quando é que vai acontecer isso? Lá na grande tribulação. É isso que vai acontecer. Satanás, em parte já está acontecendo, mas é só uma prévia, porque ainda o Senhor ainda tá chegando. Mas imagine quando o Senhor arrancar a igreja, arrancou o Espírito Santo junto. Aí o que vai acontecer? O mundo vai ficar terrível. Então, aonde Satanás quiser, ele vai estar entrando. As pessoas, elas vão estar totalmente possuídas por demônios. Então, vai acontecer todo tipo de desgraça que nós nem podemos imaginar.
Então, aí ele continua. Da sua imoralidade, não se arrependeram da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Então haverá muito roubo, haverá muita imoralidade sexual de todo tipo. Pensa numa imoralidade sexual, é o que pode acontecer e muitas vezes pior do que tem acontecido hoje, quer dizer, com crianças, com animais, com imoralidades de todos os tipos sexuais. E isso a olhar nu, porque a terra vai estar perdida, a terra vai estar toda confusa, os prédios vão estar abandonados, outros prédios vão estar destruídos. Então é tipo aquele filme, eu acredito que é tipo aquele filme Mad Max mesmo, onde os demônios pegam as pessoas e uns matam os outros, e aquela terra abandonada. Por quê? Quantas pessoas já não morreram? Quantas pessoas vão encontrar morto pela rua, assassinado? Vai ser tão normal que as pessoas já não vão ligar mais. E isso é a grande tribulação. Porque o abismo foi aberto. Ali, Satanás, ele foi lá e abriu, e os demônios agora estão fazendo aquilo que eles querem. Então, a sétima trombeta, então, ela é terrível. Lá no capítulo 11, 15, abriu o capítulo 11 e 15 aqui, peraí, de Apocalipse, que eu pus. Apocalipse. Então aqui nós estamos dando uma prévia do quê? Do que vai acontecer na grande tribulação. Jesus já voltou, já arrebatou a igreja e agora está acontecendo todas essas coisas sobre a terra, certo? O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor. Então, eu falei da sexta trombeta e agora na sétima trombeta nós vamos ver lá em Apocalipse 11, 15, tá? Que eu não vou entrar hoje na sétima trombeta, mas aí você vai ver que agora vai dar uma parada, não vai falar mais de trombeta e vai ter só lá no capítulo 11, 15 de Apocalipse a sétima trombeta. Amém? Amém. Amém? Então, é difícil a gente falar sobre Apocalipse, não é fácil. Por mais que a gente às vezes estude, sabe? Por mais que a gente busque orientação, é muito difícil porque é um livro de revelações profundas. Nós não podemos ficar numa axiologia e nós não podemos ficar com definições que muitas vezes são humanas. Então, quando eu procuro não falar muitos detalhes com relação a isso, é porque eu não quero me comprometer naquilo que eu não tenho revelação. Amém? O que nós estamos fazendo aqui? Você vai ter uma noção, olha, se você for pregar para alguém, falar para alguém sobre a grande tribulação, quando você vai pregar sobre Jesus, vai falar sobre conversão, sobre aceitar Jesus como Senhor, aí vão falar para você sobre a quarentena, olha como é que tá, tal, o que que você pensa sobre isso? Aí você vai entrar com o Evangelho de Cristo Jesus e vai falar sobre o quê? Sobre o arrebatamento e o que vai acontecer na grande tribulação. Aí você tem o quê? O Apocalipse 9, que vai falar sobre essas determinadas coisas. Então, você já vai ter uma noção geral do que vai acontecer lá na grande tribulação. Amém? Para te facilitar de você estar pregando com relação a quem vai ficar aí. Porque ninguém quer ficar. Quem quer ficar na grande tribulação? Eu não quero ficar. Você quer ficar? Eu também não quero. Então, nós não queremos ficar. Então, o que o Senhor Jesus veio? Ele veio, na realidade, ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido e nós estávamos perdidos. A humanidade está perdida. Então, o que eu quero trazer aqui de conclusão é o que está escrito lá em Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. Então vai acontecer coisas muito piores daquilo que nós estamos pensando ou imaginando. Jamais vimos. Assim como lá no céu, a Bíblia fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para vós. Então isso é coisa boa. Isaías né? 42. Agora, aos olhos agora de quem está na terra, de quem ficou na tribulação, ninguém nunca viu, ninguém nunca ouviu, ninguém nem pensou aquilo que vai acontecer.
acontecer. É aquilo que está preparado para aqueles que não querem servir a Cristo Jesus. Amém? Então, por isso que nós temos que estar firmes. Isaías 45, 22. Diz assim: olhai para mim e sede salvos, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então o Senhor fala assim, que nós devemos olhar para o Senhor. Não, sabe, eu não posso ficar dependendo de outras pessoas. É eu que devo olhar para o Senhor, é você que deve olhar para o Senhor. Olhar para mim e sede salvos. Então, cabe a nós olharmos para Deus. Deus já está nos vendo. Né? Aquilo que a gente fala, põe lá no carro lá, Deus é fiel. Põe na porta de casa, Deus é fiel. Coloca no quadrinho em casa, Deus é fiel. Eu sei que Deus é fiel, você sabe que Deus é fiel, mas o Senhor está falando assim, e você? Deus é fiel, mas e nós? Como que nós somos? Será que nós não estamos sendo infiéis? A humanidade tem sido infiel. E o Senhor fala, olha para mim que você vai ser salvo. Às vezes nós somos infiéis, nós não obedecemos a Deus, nós não tememos a Deus e ainda ficamos olhando ainda para os outros. Quer dizer, além de eu ser infiel, ainda fico me justificando por causa de A, de B e de C, de outras pessoas. E o Senhor fala assim, olhai para mim e sede salvos, todos vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha o que está escrito lá em Ezequiel, capítulo 38, 11. 33, 11. Ezequiel. 33, 11. Convertei-vos. Ele fala duas vezes. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Porque, pois, haverias de morrer, ó casa de Israel? Então o Senhor está falando assim, se converta. Aí ele fala de novo, se converta. Por que você vai morrer? Então, quem tem que se converter? É a gente. Eu tenho que decidir. São decisões que nós tomamos. Sabe? De servir a Deus. Se o Senhor é Deus, serve a Deus. Sabe? Como o Senhor falou. Se o Senhor é Deus, por que então você fica cocheando nos caminhos? Quer dizer, fica com o pé cá e outro pé lá. O Senhor está falando assim, se o Senhor é Deus, serviu. Porque é triste o que vai acontecer na grande tribulação. E isso pode começar a acontecer de um dia para a noite. Até agora, Satanás tem que vir pedir permissão para o que fazer. Mas vai chegar uma hora que Deus vai dar essa permissão. O selo vai ser aberto e Satanás vai poder abrir a chave do abismo. E os demônios vão vir sobre a terra. Por quê? Porque demônios. O Senhor... Opa, fala, pastor. Piores demônios, né? Os piores demônios vão vir. Até agora, nós estamos lutando com esses demônios que a gente tem visto. Mas piores demônios ainda vão vir. Aqueles que estão aprisionados. Então, para que nós vamos sofrer na mão de Satanás? Para que nós vamos não ficar aí, não ser arrebatados? O Senhor fala, convertei-vos. Quer dizer, essas são decisões que é nós que a gente que aceita. Sabe? A gente tem que decidir, eu quero me converter, eu preciso mudar, eu preciso servir mais a Deus, eu preciso saber o que é certo, o que é errado, para agradar a Deus, eu quero agradar a Deus, porque Ele é o meu Senhor. Lá em Atos capítulo 2, 38, diz assim, arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então você está falando, se arrependa, se batiza. Quem não se batizou ainda, significa que está em cima do muro. Ah, eu já fui batizado na igreja católica. Você foi batizado diante dos ídolos. Ah, eu fui batizado quando era criança. Mas quando era criança você não sabia nada, você não conhecia Jesus. O Senhor fala, sede batizado, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, nós precisamos saber que ser batizado é fazer aliança com Deus. Sabe, eu resolvi fazer uma aliança com Deus. Como? Eu vou me batizar. E tudo isso é você que escolhe. Converter-se é você que escolhe. Servir a Deus é você que escolhe. Ninguém vai servir por você. Ninguém vai ser salvo. Você vai pegar na roupa do outro quando estiver subindo. Não. Até que nós não vamos levar nem roupa para ser arrebatado.
nós seremos revestidos com outro corpo. Quer dizer, o Senhor fala então para que nós possamos ter essa conversão genuína, sabe? E o batismo faz parte da conversão. Então Deus, Ele nos chama, Ele nos atrai para essa vida espiritual. E nos chama para a direção dEle. Sabe? Todos os dias Ele nos chama, nos chama, nos chama. Mas os nossos pecados, eles nos fazem separação entre nós e Deus. Então nós devemos decidir, falar, não, Senhor, o Senhor está me chamando, eu quero te ouvir, Senhor. Eu preciso me converter, Senhor. Deus, Ele é soberano, Ele sabe tudo. Mas a responsabilidade da salvação, ela é nossa. É eu que escolho ser salvo. Você que escolhe ser salvo. Você que escolhe a Cristo Jesus. Quando você vem para Cristo Jesus, a palavra do Senhor fala que você é regenerado. Você é gerado de novo. Quer dizer, eu venho para Cristo, agora o papel do Espírito Santo é me fazer uma nova criatura. Então, a nova criatura vem depois da sua decisão em Cristo Jesus. Aí você vai ser regenerado por Cristo Jesus. Quer dizer, a conversão tem que ser sua. O desejo tem que ser seu. A conversão é uma obra humana. É a participação do homem. Mas a regeneração aí já vem do Espírito Santo. Você vem, você se converte, quer dizer, você vem a Cristo Jesus e aí o Senhor pega, Ele te regenera. Você é transformado numa nova criatura para andar com Cristo de glória em glória. Quer dizer, Ele te envia o Espírito Santo. Por isso que ele fala, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Cristo Jesus para a remissão dos pecados e você vai receber o dom do Espírito Santo. Quer dizer, aí o Espírito Santo vai te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Quer dizer, aquelas coisas que você está acostumado, que você não tem força, o Espírito Santo começa a te dar, mas você tem que fazer aliança com Deus. O pastor ontem falou muito sobre aliança. E essa parte não adianta. Jesus já fez a aliança conosco quando se entregou na cruz do Calvário. Deus já fez aliança conosco quando entregou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Agora é a nossa parte da aliança. A nossa parte da aliança é aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, se batizar e aí viver uma vida de regeneração, como uma nova criatura. Então aquilo que eu fazia, eu agora sou filho de Deus, eu vou pensar, não vou fazer mais, porque é isso que vai fazer com que você seja arrebatado. É isso que vai fazer com que você seja salvo. Não adianta falar, aceito Jesus e continuar do mesmo jeito. É aceito Jesus e agora eu estou pronto, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você não nascer da água, a palavra do Senhor fala, e do Espírito, a água é a palavra. E a simbologia da água é o batismo. A água é a palavra de Deus. Então significa que você está mergulhando numa vida nova em Cristo Jesus. Então você precisa ser batizado. Porque isso é sinal de aliança. Se eu ando com uma aliança no meu dedo, é porque eu tenho mostrado para as pessoas que eu tenho um compromisso. Quando você se batiza, você você demonstra para a humanidade, para as pessoas e até para o inferno, para os demônios, que você ali agora assumiu a sua aliança com Cristo. Aí você vai ser arrebatado. Se Jesus vier hoje e você não tem o desejo de se batizar, você vai ficar aí. Vai ficar aí para a tribulação e vai ficar aí para a grande tribulação se não morrer no meio da tribulação. Então, é necessário você se preocupar com a sua salvação, se preocupar com a sua vida com Deus. Não há uma brincadeira. Se fosse tão fácil, não precisava Jesus vir morrer na cruz. Se fosse uma coisa tão simples quanto você pensa, eu penso muitas vezes, não precisava Jesus ter morrido na cruz, né? Se Jesus morreu na cruz é porque realmente era uma coisa muito séria. Sabe, o arrebatamento é uma coisa muito séria. É o juízo de Deus, a ira de Deus sobre a humanidade. Para que ainda, nesta ira, tenha um tempo ainda de conversão. Tanto do povo de Israel, como dos gentios que somos nós. Eu fiz uma pregação aí, você vai ver, olhar aí no YouTube, sobre os gentios. Quem são os gentios? Para você saber quem são os gentios. Entendeu? Então o Senhor fala assim que nós precisamos ter mais aliança com Ele, porque somente vai ser arrebatado a noiva de Jesus. A noiva de Jesus, ela anda de aliança. A noiva de Jesus, ela tem as vestes brancas. Ah, mas eu sou pecadora, eu sou carne. Ah, talvez eu sou carne, eu peco mesmo. Tudo bem, nós somos carne. A Bíblia fala assim, quem não tem pecado,
Já está, quem fala que não tem pecado, já está pecando. Então, eu não estou falando que a gente não peca. Eu estou falando que a gente tem desejo de estar, sabe, totalmente santificado através de Cristo Jesus. Quer dizer, o pecado não terá domínio sobre nós. A palavra do Senhor fala que os filhos de Deus, eles não têm prazer no pecado, como diz lá em 1 João capítulo 3. Que nós não devemos ter prazer no pecado. É isso daí que vai cair na balança do Senhor. E Deus não tem dois pesos e duas medidas. Deus só tem um peso e uma medida. Então ele fala assim, sede santos porque eu sou santo. Então a minha função na terra é buscar a santificação, porque sem santificação eu não posso ver ao Senhor. Então é tempo de nós nos convertermos. Lá em João capítulo 15, versículo 5, diz assim, que o Senhor é a videira e nós somos as varas. Ele fala assim, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quer ver? Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, estar em Cristo Jesus é ser o ramo da videira. Então o Senhor é a videira. E nós devemos estar ligados nele o tempo todo. Sabe? Ninguém sai de casa para ir na igreja porque, tô indo na igreja de bobeira. Não, você vai na igreja porque você está ligado na videira e você precisa aprender de tudo aquilo que sai da videira para poder entrar na sua vida. Então, você tem necessidade, você sabe que você tem necessidade de ouvir a palavra de Deus. Você sabe que você tem necessidade de ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Então, isso nos faz estar ligado à videira. E aí, não somente isso, mas permanecer. Não posso estar um dia ligado na videira, outro dia fora. Não existe isso. O Senhor fala, quem está ligado na videira e quem permanecer nele, esse dá fruto. E nós precisamos dar fruto para Deus. Que tipo de fruto você tem dado para o Senhor? Que tipo de fruto você vai apresentar diante de Deus? A trombeta soará, a palavra do Senhor fala. E nós vamos estar com Cristo, vamos ser arrebatados juntamente com Cristo. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados juntamente com Cristo. Então, nos preparando para esse tempo. Tá? Da tribulação, da grande tribulação. Não durmamos, pois, mas que possamos vigiar. Vigiar quer dizer estar esperto, sabendo que Jesus está voltando. Então se prepara, busca o Senhor, peça perdão dos seus pecados. Ele é fiel, Ele é justo para te perdoar os pecados, se purificar de toda injustiça. Não deixa nada entre você e o Senhor. Seja transparente, não fique fazendo de conta para Deus. Às vezes o próprio Deus a gente quer fazer de conta. Fala para Deus. Tenha o seu momento de oração com o Senhor, santifique-se, busque a santidade. Fala, Senhor, eu preciso ser melhor, uma pessoa melhor, eu preciso ser um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um esposo melhor. Eu preciso ser um servo, porque eu não consigo ser servo. O servo veio para servir. Fala, Senhor, eu quero ser teu servo, Amém. Eu quero ser tua serva, Senhor, porque eu não quero ficar aqui na grande tribulação, porque será um tempo horrível, um tempo tenebroso, e nós podemos ser preservados de todas essas coisas. Amém? Vamos orar, pastor? Amém. Amém. O pastor vai fazer oração? Amém. Eterno Deus, Sim, somos Deus, muito Senhor gratos a Ti, Jesus, porque Pai. A Tua palavra, ela Amém, tem Senhor. sido a nossa bússola, a nossa orientação. Movimento da nossa E hoje, vida, Senhor. quantas pessoas estão, meu Deus, perdidas, sem saber, meu Deus, como agir, sem saber, meu Deus, como reagir, e muitas vezes, meu Deus, sem te conhecer de fato. São dias difíceis, nós sabemos. Senhor, estamos entrando, Senhor, meu Deus, já, Senhor, em quase 90 dias de quarentena em São Paulo. Nos ajuda, Espírito Santo. E sabemos, meu Deus, que o Senhor, Pai, tem ajudado-nos, Pai. Mas tem pessoas, Senhor, que estão, Senhor, meu Deus, desesperadas. Senhor, tem pessoas que estão perplexas. Em nome de Jesus, Pai. Mas Tu és, Senhor, a nossa direção, Pai. Sim, meu Pai. E nós estamos estudando, Pai amado, esse livro de Apocalipse, que significa livro da revelação. E precisamos, Senhor, que o Senhor se revele a nós. Sim, Senhor. No nosso íntimo, Pai. Amém.
Senhor, nós não queremos, Senhor, meu Deus, como muitos, Pai, ter medo do livro da revelação, Sim, mas queremos aproveitar o que ele contém, meu Deus, para que possamos estar, Senhor, te agradando. Então, Senhor, onde tiver, Senhor, meu Deus, estiver, Pai, pessoas que estão ainda perdidas, sem saber como agir, como reagir, como se aproximar de Ti, meu Deus, como, Senhor, também alcançar pessoas que amam para falar desse evangelho, Pai. Orienta, Senhor. Orienta, dá direção. Ah, meu Deus, todo o intuito, Senhor, dessas lives, Pai, diariamente, meu Deus. Senhor, são o que, Pai amado? De alcançar vidas nesses dias difíceis. Então, meu Deus, ajuda, Senhor, meu Deus, agora cada um que ouve, Senhor. Senhor, meu Deus, venha, Senhor, descortinar, Pai amado, a capacidade, Senhor, de entendimento, para quando nossos amados, meu Deus, estiverem compartilhando essa palavra com outros. Meu Deus, haja, Senhor, aceitação, porque, meu Deus, como diz, Senhor, na Tua Bíblia Sagrada, Senhor, meu Deus, que o Evangelho, ele é de toda aceitação. Então, Senhor, meu Deus, faça uma obra, meu Deus. Meu Deus, nós vimos, Senhor, que salas serem multiplicadas, Senhor, pessoas compartilhando salas, e não poucas, meu Deus. Nós sabemos quantas pessoas nos ouvem, nos assistem, mas, Senhor, Tu as conheces. E eu quero te pedir, Senhor, entra, meu Deus, com livramento, Pai. A exemplo do que foi lido, Senhor, nesses últimos textos. Senhor, Tu és, Senhor, aquele que nós estamos ligados. Tu és, Senhor, a videira verdadeira e nós, Senhor, que estamos ligados em Ti, Pai. Senhor, também, meu Deus, queremos, Pai amado, que o arrependimento chegue, Senhor, na vida das pessoas, nos corações, para que eles possam ser salvos, como está lá em Atos capítulo 2, Pai. Então, Senhor, venha com a Tua graça, venha com o Teu poder, meu Deus. Entra nos lares, Pai. E, Senhor, desde já, Senhor, seja estabelecido o Teu reino, Pai. Senhor, quando nós oramos o Pai Nosso, que é tão conhecido por todas as religiões e segmentos religiosos, lá, Senhor, ensina-nos, Senhor, numa frase daquela oração que o Senhor deu aos seus discípulos ali, Pai. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Entra com o Teu reino em cada casa nesta noite. Entra com o Teu reino em cada lar nesta noite, em cada coração, em cada sentimento. E muda a história, Pai, no nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, haja cura, haja libertação, haja transformação, haja mudanças de vida, no nome de Jesus. Haja, Senhor, um milagre, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, que o Senhor guarde cada coração, cada vida, amém? Que possamos aprender mais o Senhor, honrar mais a Deus e que tenham todos uma boa noite. Quero agradecer a todos que estiveram conosco e sempre com a gente. Pastor. Leila, lá do Canadá, pastora de Gerson Rocha. Amém. Glória a Deus. Aguardo ele lá na nossa igreja, estou com saudade. Amém. Glória a Deus. Andréia Lopes Santos, Keila Moreira, Rebeca Cristiane Cardoso, já aprendi a falar o nome dela, hein? Aleluia. Jaqueline Silva, Cláudia Santos, Amém. Sérgio Luiz Melo Sarjão, Tina Linda, José Aparecido de Oliveira. E compartilharam, sabe? O pessoal compartilhou salas aqui, ó. A Leila Oliveira compartilhou sala, a Rebeca Krizonovski, a Cristiane Cardoso e mais uma pessoa compartilhou sala aqui, né? E também esteve conosco também a Marisa Rodrigues. Amém. Né? Marisa Rodrigues esteve conosco. Glória a Deus. O Emílio, o apóstolo Emílio Isras Nadim, missionário apóstolo, esteve conosco também o tempo todo. E a nossa Dona Eulinda. Oh, Dona Eulinda estava aí. Aleluia. A Sônia Teodora, a Sueli também esteve. E se eu esqueci alguma, Carlos Alberto Martins, meu irmão, a Silvia, a Keila esteve conosco. Receba o nosso amor em nome de Jesus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amamos vocês. Pastor Marcelo vai arrebentar amanhã com a palavra de Deus nas nossas vidas. Amém. Às 8 horas da noite. Glória a Deus. E que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Até sexta-feira. Amém? Capítulo 9 de Apocalipse. Glória a Deus. Amém. Capítulo 10. Capítulo 10. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém.